O dia 5 de outubro é histórico para os brasileiros. É que nessa data, em 1988, foi promulgada a atual Constituição Federal. O objetivo do Constituinte foi dar garantias e direitos ao povo brasileiro. Por isso, ela é chamada de Constituição Cidadã e hoje completa 28 anos. São 250 artigos. Eles tratam dos mais variados assuntos. Garantia à saúde, educação, segurança e dezenas de direitos aos cidadãos. Estabelece um Estado democrático, em que os representantes do povo são eleitos por voto direto e secreto. É a soberania popular. A Constituição determina também as atribuições e funções da União, Estados, Distrito Federal e municípios, e o papel dos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas para chegar à atual Constituição Federal, é preciso entender os diferentes momentos pelos quais o Brasil passou. É que a Constituição que vigora hoje em todo o território nacional, a de 1988, foi a 8ª criada aqui no país. A primeira delas foi em 1824, época em que a realidade brasileira era bem diferente. A primeira Constituição implantou o poder moderador, também chamado de quarto poder. Ele vigorava acima dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A Constituição seguinte foi feita em 1891 e definiu que todos são iguais perante a lei. 43 anos depois, em 1934, a terceira Constituição Federal criou o voto universal e secreto, além de possibilitar que as mulheres votassem. Também criou direitos trabalhistas, como o salário mínimo. Em 1937, a 4ª Constituição criou o Estado Novo e estendeu o mandato de presidente para 6 anos. Já a Constituição de 1946 garantiu direitos individuais e a livre expressão. A Constituição de 1967 se caracterizou pelo poder concentrado no Executivo. Ela foi feita na época em que o Brasil vivia o regime militar. 2 anos depois, em 1969, foi feita uma emenda modificando vários pontos da Constituição de 67, aumentando a concentração no Poder Executivo. Ela também é considerada uma Constituição Federal. Se passaram 21 anos até que, em 1985, o regime militar chegou ao fim. 3 anos depois, em 1988, uma nova Assembleia Constituinte foi convocada. Liderados por Ulisses Guimarães, deputados federais e senadores se reuniram para definir uma Constituição em que os cidadãos tivessem direitos. O voto direto e secreto foi estabelecido. O Estado teve definidos seus deveres em relação ao povo, que, por sua vez, passou a ter garantias individuais. Aprovada, a nova Constituição Federal entrou em vigor no dia 5 de outubro de 1988 e tem como seu guardião o Supremo Tribunal Federal. E para falar sobre a importância dessa data, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Karina, sem dúvida, um dia que deve ser lembrado e comemorado mesmo pelos brasileiros, né? Porque a Constituição Federal, a Constituição Cidadã, que está em vigor hoje, garante uma série de direitos aí ao cidadão, né? É, sem dúvida, e é um marco histórico dentro daquele período de transição, de ditadura para uma democracia. Mas eu começaria falando da Constituição e como professora de Direito Constitucional também, lembrando Ulisses Guimarães, que foi o deputado federal que à época promulgou a Constituição e deu essa denominação dela de Constituição Cidadã e que disse que esse texto prometeria ser o texto pioneiro, desbravador, mas não um texto perfeito, já que no próprio texto da Constituição, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, no finalzinho da Constituição, existia e foi efetivamente concretizada, a possibilidade de uma revisão do texto para se aperfeiçoar aquilo que talvez não tivesse sido perfeito, daí ele dizer que não pretendia ser um texto perfeito, uma revisão constitucional feita em 1993, portanto 5 anos após a promulgação dessa Constituição de 88, e 6 emendas revisionais acabaram modificando esse texto, mas sem desnaturar a sua essência. Hoje, após 28 anos, nós temos 91 emendas de reforma do texto constitucional que eu considero como necessário para manter essa dinâmica que a própria sociedade exige na modificação desse texto. A sua essência, a pluralidade e democracia continuam permanentes e essas mudanças elas são necessárias para o acompanhamento da evolução dessa civilização. Karina, a gente vai ouvir agora, dada a importância da data, o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso sobre a Constituição. Esse é um dos mais longos períodos de estabilidade institucional na vida brasileira. Acho que há muitos motivos para celebrar
sob a Constituição de 1988, o país conseguiu não apenas a estabilidade institucional, como conseguiu controlar a inflação, temos estabilidade monetária, conseguimos uma grande inclusão social nesses 28 anos. Portanto, apesar das dificuldades desse momento, a gente precisa ser capaz de olhar a paisagem completa. E a paisagem completa é uma história de grande sucesso institucional. Um avanço mesmo, né, garantido pela Constituição. Sem dúvida. Essa longevidade que o ministro diz de estabilidade institucional não existiu, talvez não tenha existido durante tanto tempo como nós temos agora nesses 28 anos de Constituição. Podemos dizer que nesses 28 anos não houve qualquer motivo que deflagrasse uma circunstância assim grave ou de iminente risco à democracia, a ponto de se ter uma decretação, por exemplo, de um estado de sítio autorizado pelo Congresso Nacional, o presidente da República ter que determinar essa intervenção drástica, que é, de uma certa forma, um dos mecanismos de defesa dessas instituições democráticas e do Estado de Direito. Nessas circunstâncias em que há essa situação de legalidade extraordinária, há a possibilidade de suspensão de vários direitos fundamentais que foram alcançados, na verdade, foram expressos na Constituição de 88 e que poderiam ser tolhidos diante dessa situação extraordinária, como, por exemplo, o direito de ir e vir, o direito de liberdade de manifestação, de pensamento e mesmo de reunião, liberdades como sigilo de correspondência, a possibilidade da censura. Essas são circunstâncias que somente poderiam ser suspensas numa situação de crise institucional. E há 28 anos a gente não viu, como o próprio ministro Luiz Roberto disse, nós não tivemos essa circunstância ainda prevalecendo a democracia. Tá ótimo por enquanto, Karina. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar da Constituição e ouvir os demais ministros também. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós continuamos a falar dos 28 anos da Constituição Federal, conhecida como Constituição Cidadã. Karina, liberdade de expressão nessa Constituição é uma tônica, não é? Sem dúvida alguma, Érica. A liberdade de expressão e várias outras liberdades públicas que vieram a ser consagradas na Constituição acaba dando esse espírito de pluralismo e de democracia. Mas, sem dúvida alguma, essa liberdade de expressão acabou sendo um marco, justamente porque dos quase 20 e poucos anos que o Brasil sofreu de repressão e de ditadura de un Estado autoritário, as pessoas não sabiam o que podiam ou não podiam dizer, viviam sempre com medo, havia uma censura muito grande e um cerceamento dessa liberdade como, assim, de uma forma tão grande que essa Constituição de 88 veio resgatar essa liberdade de expressão e consagrada, inclusive, logo no início dos direitos e garantias fundamentais, que garante essa liberdade de manifestação do pensamento, sendo vedado como limite o anonimato. Mas essa liberdade de expressão hoje, ela é também limitada, os seus excessos, já que nenhuma liberdade pode ser considerada como absoluta, ela pode ser limitada tanto na esfera civil como criminal, mas hoje as pessoas já sabem o que podem dizer e ter discernimento do que é lícito, ilícito, o que é certo ou errado. Antes, na época da ditadura, nós não tínhamos isso. Então, sem dúvida alguma, essa liberdade de expressão e de manifestação do pensamento é algo que caracteriza definitivamente um Estado democrático e um Estado de direito. E nós vamos ouvir agora o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, sobre a Constituição. Toda a cidadania brasileira, a sociedade, o Estado e as instituições têm muito a celebrar. A Constituição de 1988 é um marco na história do país, inclusive não apenas pelo que a partir dela se fez, mas por tudo aquilo que a partir dela ainda se pode fazer. Uma Constituição para o Estado democrático, republicana, pluralista e fundada na perspectiva de proteger as novas gerações. Portanto, são 28 anos de uma caminhada importante e muitos mais que poderão ser ainda iluminados por esse texto constitucional. E o Supremo é guardião, né, dessa Constituição, né, Karina? O guardião, e ele é o responsável para fazer a concretização desses direitos fundamentais. Muitas críticas à Constituição brasileira sofrem justamente por ela ser muito extensa, muito prolixa. Ela fez inserir muitos direitos e garantias no seu texto, até, eu digo nas minhas aulas, que até como uma forma de se desligar desse passado, mas como uma consequência dele, vamos colocar tudo no papel para não ficar em dúvida quais são os direitos dessa população. Muitos direitos ainda
sofrem essa crítica de que, apesar dela prever uma gama desses direitos fundamentais, muitos deles ainda não são concretizados ou não são efetivados da forma ideal. Por exemplo, o salário mínimo. O salário mínimo ele deveria ser suficiente para sustentar o trabalhador e sua família, garantindo-lhe moradia, direitos sociais, saúde, educação, lazer, previdência. No entanto, ele não alcança essa efetividade. Mas nem por isso a gente deve, eu me lembro sempre do ministro Aires Brito, nós devemos desacreditar do texto da Constituição e, como disse o ministro Fachin, devemos acreditar que esse texto ainda deve fazer muito mais pela sociedade brasileira. Nós ouvimos também o jurista André Ramos Tavares, que é professor de Direito Constitucional, aliás, a respeito da Constituição. A Constituição de 88 é um progresso em diversos segmentos, em diversas áreas, então desde o tratamento dado ao indígena, a preocupação com segmentos como a família, a criança, o idoso e, sobretudo, os direitos fundamentais, né? A questão da democracia em si, o direito ao voto, o voto direto, enfim, a democracia ela também se ampliou. Então, a Constituição de 88 teve essa virtude que é reconhecida amplamente. Karina, e a Constituição vive no nosso dia a dia, né? A gente vive com ela todo dia. E aqui no Supremo Tribunal Federal, muito mais. O ministro Gilmar Mendes disse que a força normativa da Constituição, numa ocasião, ela é capaz, inclusive, de fazer solucionar situações extremas de grave tensão, como, por exemplo, os 2 processos de impeachment que nós já tivemos na história do Brasil, e principalmente pós-Constituição de 88, e todos eles balizados por esse texto. E eu comecei você começou a entrevista, eu comecei falando de Ulisses Guimarães e termino com ele. Ulisses Guimarães disse que a Constituição é um documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social e do Brasil. Tá ótimo, Karina. Muito obrigada pela participação. Hoje, nessa comemoração de 28 anos da Constituição, nada melhor do que uma advogada constitucionalista para falar sobre isso. Obrigada, até uma próxima.